Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então a gente conversa sobre A História Secreta de Dona Tartt. Bom, então esse livro é ambientado em uma universidade de elite, situada em Vermont, e durante esse livro a gente acompanha um grupo de alunos assim que tem uma posição social bem favorável, né, financeira também. E esses alunos são escolhidos a dedo para participarem de praticamente um curso completamente diferente dos outros da faculdade, né? Que ele é ministrado por um professor que está ali voluntariando o seu trabalho e, portanto, como ele não recebe um salário, né? Ele tem certas liberdades quanto à sua didática. Então esse grupo seleto aí de alunos é escolhido a dedo por esse professor para poder participar das suas aulas, e os métodos de ensino dele são, assim, questionáveis, talvez. Ele dá, assim, um tipo de aula que foge à convenção da faculdade, né? A gente percebe, assim, que até algumas decisões do diretor mesmo da faculdade não se aplicam a ele, porque ele é esse astro, né? Ele é fenomenal e tem o poder de fazer as suas exigências, já que ele está ali voluntariando. E o narrador dessa história, ele não é exatamente assim uma pessoa que se encaixa nesse círculo, né? Ele vem de uma família que não tem assim essa posição social que nem os outros, essa condição financeira, então ele entra ali com muito esforço, com bolsa, ele tem que trabalhar também enquanto estuda, né, para se manter ali naquela faculdade, e ele dá seus pulos, né? Porque ele tem vergonha da origem dele, tem diversos problemas, né? A relação dele com os pais também não é muito boa e ele quer sair daquele círculo e se colocar num lugar diferente ali na sociedade. Então ele entra nessa universidade e lá dentro ele vê esse grupo de alunos, que são 5 alunos, né? Só, que fazem parte dessa turma. E ele se interessa em entrar nesse curso, ele tenta uma vez conversar com o professor não aceita, fala que as turmas já estão fechadas, mas em determinado momento ele aceita que o Richard faça parte da turma dele, né? E aí, a partir do momento que ele entra nessa turma, ele praticamente só convive com essas pessoas dentro da universidade, né? Ele não tem, assim, conexões fora desse círculo. E esse círculo é um círculo bem fechado, porque é um curso completamente não convencional, sabe? Tem aqui, até no início do livro, tem uma das primeiras aulas que ele participa, assim, que é uma coisa, assim, muito fora da didática convencional do meio acadêmico, sabe? Então são aulas que valorizam os clássicos, né? A gente tem muita menção de clássicos durante a obra inteira e a gente vai acompanhando esse grupo, né? E um fato interessante desse livro é que no prólogo a gente já sabe o que é essa história secreta, né? É a história de um crime que esse grupo cometeu. Eles mataram um dos integrantes desse grupo, e já no prólogo nós sabemos quem matou, quem morreu, né? E aí a gente vai agora acompanhar durante essa história os momentos que levaram ao cometimento desse crime, né? E o pós-crime, né? Como que ficou a cabeça deles, o que aconteceu depois. E isso é muito interessante, principalmente para quem tem pavor de spoiler, porque isso aqui não é um livro de investigação, né? Não é assim, o ápice desse livro não é você chegar a descobrir qual foi o crime, né? A gente já sabe que aconteceu um crime. O importante é como isso aconteceu, como as coisas se desenrolaram. E vocês podem ver que não é um livro curto. Teve muita coisa construída até chegar a esse momento, né, em que o crime foi cometido. E teve muita coisa para se resolver depois também. Então, né, como eu sempre falo, os únicos spoilers que eu não gosto é de livros de investigação, né? Porque sempre o importante, e principalmente aqui nessa história, é saber como as coisas aconteceram. E essa decisão da autora, né, de ter colocado essas informações já no prólogo, na primeira, segunda página, a gente já sabe, pra mim foi uma decisão, assim, genial. Porque ela não resume o trabalho dela a um clímax, né? A gente tá ali pra conhecer essas pessoas, pra entender o que se passava na cabeça delas. Então, assim, o que acontece aqui?
esses alunos que fazem parte dessa turma do professor Julian, eles são levados a se verem assim como muito importantes, como muito seletos, como muito essenciais, né? Digamos assim. E muito disso se dá pelo fato do próprio professor se ver desse jeito. Ele tem essa concepção assim de que os detentores de conhecimentos clássicos são realmente superiores, ocupam um espaço mais privilegiado na sociedade, e ele faz com que os alunos acabem se vendo dessa forma também. Então você tem assim uma pessoa já mais madura, uma pessoa já mais vivida, com essas opiniões, que influencia fortemente esses jovens, porque são jovens, né? Estão ali no início da faculdade, saindo da adolescência e entrando na idade adulta, e é uma figura que eles respeitam, é uma figura assim que eles veem como modelo. Então eles acabam entrando nesse pensamento desse professor que a gente eventualmente vai percebendo que é um tanto narcisista, sabe? Ele é muito preocupado com a posição social dele, com os contatos dele, com o conhecimento que ele tem para distribuir entre esses alunos e entre eles apenas, porque são os escolhidos que vão entender o que ele está falando. Então, assim, ele realmente deixa essas pessoas à margem do restante da sociedade, como se eles realmente fossem um grupo especial, e eles acreditam nisso, né? Para eles, assim, não tem exatamente um limite, porque eles são os escolhidos. E uma das reflexões que esse livro traz é que no início, né, eu, Juliana, lendo, fiquei pensando assim, né, que, bom, nada justifica matar uma pessoa, nada justifica matar uma pessoa. Só que os acontecimentos vão se desenrolando e assim, o Bunny, que é o rapaz que morre, ele não é exatamente uma pessoa legal, sabe? Mas beleza, vamos matar alguém que ele não é legal? Não. Só que ele é feito pra ser irritante. Então, quando chega o momento, a gente não se surpreende tanto, porque era uma coisa assim meio esperada, talvez. Não seria assim tão fora da realidade deles, devido a alguns acontecimentos que a gente já tinha acompanhado antes de chegar ao momento do crime. Então, a gente vê, assim, o poder da literatura, né, de mexer até com as nossas convicções, sabe? Porque ali naquele mundinho fez muito sentido. Assim, não defendendo, né, a ação dos outros amigos dele lá. Mas ali naquele mundinho fez sentido, no mundinho da literatura, que eles matassem o Bunny, né? Mas na vida real isso é inaceitável, né? Não existe nada que justifique matar uma pessoa. Mas assim, nós estamos na história, nós estamos acompanhando e nós percebemos um sentido, né, nesse desencadeamento de ações. E assim, depois disso, nós só temos a visão do Richard, né? Eu citei anteriormente que ele é o nosso narrador, e nós só temos a visão dele. E depois que o crime acontece, ele meio que fica sendo um suporte para esses outros colegas, né, de classe, porque apesar dele fazer parte desse grupo seleto, né, ele nunca realmente se encaixou, né? Assim, sempre teve um distanciamento dos outros com ele, e ele meio que fica sendo um resolvedor de problemas, né? Eu fiquei com essa impressão. E aí nós vamos vendo também que a maioria deles não sente nem remorso, né, do que tinha acontecido. Ele tá contando essa história aqui pra gente com um distanciamento de tempo, então deu tempo, assim, dele refletir sobre algumas ações, sobre algumas circunstâncias, sobre os acontecimentos que se desenrolaram depois do crime, sobre as coisas que levaram ao crime acontecer. Então traz essa visão um pouco mais madura do que ele viveu muito tempo atrás, e aí ele percebe, né, algumas coisas em que talvez ele tenha sido usado, talvez ele tenha, né, servido como um suporte ali, que ele não era exatamente um amigo deles, né, ele só estava ali. E aí a gente encontra várias referências, né, uma das obras que é muito citada aqui né, inclusive existe aqui uma espécie de encenação, né, de um ritual dionísico em que eles, né, querem
como é que eu posso dizer, sair da própria mente, né? Sair do próprio corpo. Refazer um ritual como era na antiguidade, que é o que eles estudam, é o ambiente em que eles estão inseridos, né? Então, para eles, assim, nada tá muito longe da realidade. Para eles, tudo é possível. Então, eles fazem um desses rituais, né? Tentam proceder, né? Como os antigos, vão pesquisar. E, assim, como eles estudam clássicos, a gente tem diversas menções a vários clássicos da literatura, principalmente a Divina Comédia, Paraíso Perdido, a Ilíada, Crime e Castigo também a gente encontra algumas semelhanças, principalmente depois, né, do crime acontecido, qual que é esse castigo deles, né? Ainda não li Crime e Castigo, mas é uma daquelas histórias assim, meio universais, sabe? Que mesmo antes da gente ler, a gente já conhece um pouco, né, do que acontece ali. Mas pretendo ler em breve, já tá aqui me esperando. Então, é isso. Eu achei, assim, um livro sensacional para ser o primeiro livro da autora, né? E não parece que é um livro de estreia. Eu fiquei, assim, muito presa nessa história. Também tem um fato interessante que é a justificativa, né, de que um livro sempre tem o seu tempo. Esse livro aqui eu tinha começado a ler a primeira vez em 2020, um pouco antes da pandemia. E eu realmente não tava, assim, achando muita coisa, sabe? Eu parei, assim, acho que na primeira parte ainda, um pouquinho depois do prólogo, eu não tava envolvida com a história, né? E dessa vez eu peguei e eu simplesmente não conseguia largar, sabe? Era uma coisa, assim, que ficava me chamando, que eu precisava saber os próximos passos, o que ia acontecer. E isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque cada livro tem realmente o seu tempo. Às vezes a gente não tá, assim, muito no clima de uma leitura. E aí é melhor não forçar, né? Da outra vez que a gente pegar, pode ser que flua bem melhor. E foi esse o caso comigo, né? Aqui em A História Secreta. Tem até um blurb aqui na parte de trás do livro, né? Da Newsday, que fala o seguinte: Dona Tart vai muito além da conhecida combinação de sexo, drogas e rock and roll. Ela mergulha tão fundo quanto qualquer tragédia grega no desespero e na decepção humana. E isso, eu acho que foi o que mais me prendeu aqui nesse livro, que é justamente esse mergulho na mente dos personagens, né? Essa sinceridade no que eles estavam sentindo, tanto antes quanto depois de cometer o crime. E como a gente percebe, assim, que às vezes realmente não tem remorso. E às vezes tem duplicado, triplicado, quadruplicado, sabe, assim. As pessoas têm reações muito diferentes e eu achei que a forma que ela trouxe, assim, esse pensamento dos personagens que a gente encontra aqui foi sensacional, assim. Foi única, foi de uma maneira que a gente entende que todos eles são humanos, mas que alguns precisavam, assim, de um toque a mais de humanidade, né? Então é isso, fica aí essa dica de leitura pra vocês, de um livro, assim, sensacional. Conheçam A História Secreta e depois me contem se vocês gostaram ou não. Até mais!